Então galera, eu sou o Conge. Não esqueça de deixar o seu like e ser inscrito aqui no canal. O assunto de hoje deste vídeo é 7 coisas bizarras que aconteciam nas escolas antigamente. Este vídeo é com amor e é pra você. Roda a vinheta. Com certeza, as escolas hoje em dia estão muito diferentes da educação do século passado. Começando pela crítica de que hoje muitos dos alunos não respeitam mais os professores. E hoje não se aplicam mais das punições severas, como por exemplo, ficar sem recreio por uma semana, que era terrível na minha infância, ou comparado o Brasil e Estados Unidos, a sala de detenção, que aqui no Brasil não existe, nunca existiu e nem existirá. Apesar de que ainda se mantém vários quesitos nas escolas, incluindo alguns que poderiam realmente ter mudado em relação a aluno e professores. Comparando o passado em décadas em relação ao nosso presente, separei aqui 7 coisas bizarras que aconteciam nas escolas antigamente. Número 1. Chapéu de burro. Você já ouviu falar no chapéu de burro? Se algum professor usasse chamar um de seus alunos por um termo como esse, sem dúvida ele estaria em apuros. Mas antigamente a história era outra. Não era novidade para ninguém que quem fizesse bagunça podia ser castigado. O chapéu de burro era só um desses castigos e talvez o mais brando dentre eles. O aluno era exposto diante da turma vestido com um chapéu, o que fazia dele uma chacota perante os colegas, já que a fama do objeto era de que servia para pessoas burras. Número 2. A palmatória. Você talvez nunca tenha experimentado, mas desta vez com certeza já ouviu falar. A palmatória é uma das coisas mais famosas e mais bizarras que caracterizam as escolas de antigamente. Como vimos, os professores eram a autoridade máxima nas salas de aula, portanto, castigavam e corrigiam seus alunos como bem entendessem, inclusive com castigos físicos. Quem infringisse alguma regra poderia vir a ser punido com a palmatória. A palmatória é um objeto comprido utilizado pelos professores para provocar dor naqueles que precisavam ser punidos, através de fortes palmadas em suas mãos. Era como dizia antigamente, você era educado na escola, em casa você colocava em prática o que aprendeu. E não ao contrário de hoje em dia, que a educação é levada à praça e muitos alunos vão para as escolas não para aprender, mas sim para fazer e ser vândalos. Esse com certeza eu já vi e já ouvi relatos quando eu era criança. Este tipo de castigo também é bastante conhecido. Talvez você já tenha o visto em algum filme por aí, antigo. Ajoelhar no milho é uma experiência bastante dolorosa, a depender do tempo que você permanece nessa situação. O sofrimento permanece mesmo após o fim do castigo. Naquela época, o preço por não andar na linha podia ser caro demais. Bastava uma bolinha de papel para que o aluno fosse colocado de joelhos sobre um bocado de milho e saísse com os joelhos feridos para não se esquecer da dor quando novamente pensasse em cometer o mesmo erro. E em quarto lugar, segurar pesos. Quanto tempo você consegue segurar uma pilha de livros? Nas escolas, há alguns anos atrás, o aluno que saísse da linha podia ser colocado diante da turma segurando alguns quilos de livros. Segurar o peso diante de uma turma servia não apenas como um castigo para aquele indivíduo punido, mas também como exemplo para que ninguém ali cometesse o mesmo erro. Este quinto é famoso por mim, quem estudou comigo sabe, que é cheirar o quadro, ficar de costa pro quadro na parede ao lado do quadro. Hoje em dia, um aluno desregrado torna-se um grande problema para a escola. Tudo que os professores e a coordenação escolar
podem fazer é puni-lo com advertência e esperar para que a família tome alguma posição, o que nem sempre acontece. Nas escolas antigas, os mestres davam um jeitinho nesses comportamentos rapidamente. Parece ridículo, mas você pensa isso por nunca ter experimentado a sensação humilhante que é ser obrigado a cheirar o quadro negro enquanto se é ridicularizado tanto pelo professor quanto pela turma. Eu ficava de costa pro quadro e a galera cantava uma música. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Boboca! Aí eu tomo uma gritaria e quando a professora saía da sala, fica aí, só vai sair quando eu voltar. Ela saía, passava uns 2 minutinhos e voltava. Nesses 2 minutinhos era bola de papel nas costas. A galera jogava sapato nas minhas costas, jogava sandália. Olha, só você vendo. Mas isso ficou no passado. Em sexto lugar, eu digo que era uma das punições mais brandas que a escola poderia dar. Por quê? O título já está dizendo, tirar o aluno da sala de aula. Muitos alunos saíam da sala de aula e iam bagunçar na janela de outras salas. Então, vinham castigos recorrentes após este. Muitas vezes ficava sentado no pátio, ali de castigo. Outras vezes ficava na diretoria, na secretaria, de costa para a parede. Mas esse tipo de punição é utilizado ainda hoje em dia, mas nem por isso deixa de ser absolutamente bizarro. Um aluno que atrapalha a aula, seja por conversar, por desrespeitar a autoridade do professor ou por qualquer outro motivo, demonstra claramente não estar interessado no que está acontecendo em sala de aula. Diante disso, tira-lo dali parece ser exatamente o que ele procura, como tirar o aluno da sala pode ser uma punição. Isso é uma pergunta. Que eu acredito assim que ele diz assim, não é uma punição não, mas você fica sem aquela aula, você fica sem aquela explicação. E decorrente disso, quando você vai fazer uma prova, você tira nota baixa. Então, o ideal é sentar, prestar atenção no que o professor está falando, fez os exercícios, começou a conversar com alguém assim do lado, conversa abaixo, e no recreio ou no intervalo, pode colocar os papos em dia, né? Agora, ser colocado para fora de aula, para mim, eu acho uma vergonha de falta de caráter e personalidade. Esse sétimo, eu poderia, passar o dia inteiro falando sobre esse assunto, sobre esse título, que não existia bullying, antigamente nas escolas. Depois de tudo que vimos até aqui, dizer que não existia bullying soa bastante absurdo. Mas era verdade, eu era o recordista de apelidos maldosos dentro da sala de aula e nem por isso nunca fiquei triste, eu achava até engraçado. Aí hoje ainda dou risada. O que acontecia nas escolas de antigamente não era apenas bizarro, como também muitas vezes humilhante e degradante, tanto física quanto psicologicamente. A relação entre alunos também não era das mais saudáveis, havia preconceito, segregação e muitas vezes até mesmo agressão física entre outros alunos. Entretanto, nada disso era tido como bullying. Esses comportamentos não recebiam a atenção que recebem hoje em dia, visando esses alunos revoltados com bullying que sofrem nas escolas, voltar e cometer atos criminosos como o que aconteceu aqui no Brasil há pouco mais de um ano. Um aluno entrou na escola e assassinou vários estudantes. Isso em Suzano, aqui em São Paulo. Naquela época não se sabia da relevância de certos cuidados, né? Da ignorância de alguns preconceitos. Não se enxergava a gravidade da segregação. Algumas coisas mudaram, apesar de ainda não termos encontrado soluções para problemas graves presentes no meio escolar. Basta olhar para essa lista para testificar que o sistema tem se tornado cada vez mais humanizado e às vezes não. Mas é isso aí, galera. Gostou dos motivos que eu dei bizarros que aconteceram nas escolas antigamente? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Você gostaria mais sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários que irei fazer um vídeo posteriormente com outros temas.